Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. As três naturezas de Cristo. No céu, antes de vir à terra, na terra, quando se fez homem, e depois, quando retornou ao céu com o corpo glorificado. Nesse vídeo aqui, vamos ver como entender as três naturezas de Cristo e como aconteceu as mudanças e também o propósito, o objetivo disso. Jesus, antes de vir à terra, era espírito. Veio à terra se tornando homem, mas continuando sendo Deus. Quando morreu, 6 anos e foi ao céu com o corpo glorificado. Jesus no céu era Deus, como ainda continua sendo. Vamos ler João 1, verso 1 ao 3, que prova isso. No princípio era o verbo aqui é Jesus, é a palavra de Deus. Verbo é palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verbo aqui é palavra. Jesus é a palavra de Deus personificada. Deus se revelou ao homem através de Cristo. Jesus no céu, antes de vir à terra, era Espírito. Da mesma forma que Deus sempre foi Espírito e sempre será. Hoje, Jesus tem um corpo glorificado, porque ele veio à terra, se fez homem, adquiriu um corpo humano e ressuscitou com este corpo. Hoje, Espírito é somente Deus, Deus Pai. João 4:24 nos prova isso. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os demônios e o diabo também são espíritos. Se referindo aos anjos, em Hebreus diz assim, 1 verso 14: Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, referente aos anjos. Então, tanto os anjos de Deus, como também os demônios, o diabo e Deus Pai, sempre foram e sempre serão espíritos. É uma entidade, é um ser que não tem corpo, nem corpo humano e nem corpo glorificado como é o de Cristo hoje. Jesus, antes de vir à terra, era Espírito. Ainda na eternidade, Deus sabia que Satanás iria se rebelar e que Adão e Eva iriam cair e toda a raça humana iria se contaminar com a natureza do pecado que herdaria de Adão. Ele sabia que Satanás iria se rebelar contra Deus e induzir Eva ao pecado. Então Deus precisaria de resgatar o homem do pecado. Por isso, antes de existir a terra, ainda na eternidade, Deus preparou o plano da redenção humana, onde Jesus viria morrer pelo homem. Ele faria expiação pelo homem, derramando o seu sangue por todos. Lá em Apocalipse 13, verso 8 ou 9, lá diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que o plano da redenção humana foi estabelecida por Deus, planejada por Deus antes da fundação do mundo. Por isso, Jesus nasceu homem, mas não deixou de ser Deus. João 1,14 nos prova isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo aqui é Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós, se fez carne como nós. Como eu já tinha dito no começo, Verbo é palavra. Jesus é a palavra de Deus e se fez carne, ou seja, se fez homem e habitou entre nós, mas sem deixar de ser Deus.
Jesus preencheu todos os requisitos para resgatar a humanidade do pecado. Precisava ser Deus para não pecar, precisava ser homem para se identificar com a natureza humana e sofrer como um ser humano sofre e morrer como todo ser humano morre, né? Ele tinha que morrer porque se não fosse homem e fosse somente Deus, não poderia morrer porque Deus não morre. Por isso ele foi obrigado a ser homem. Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Era homem e Deus ao mesmo tempo. Se referindo a Cristo, vamos ler Hebreus 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Veja que aqui diz que Jesus foi feito. Feito é Jesus homem, não Deus, porque Deus não se faz. Jesus foi feito menor que os anjos na terra, para que pudesse morrer na condição de homem. É isso aqui que esse versículo quer dizer. O Jesus homem, e teve que morrer, ele teve que ser homem para morrer pelo pecado da humanidade. Jesus nasceu como homem, foi morto, cumprindo assim o plano da redenção humana. Ressuscitou e agora passando a ter um corpo glorificado. Era espírito, foi gerado no ventre de uma mulher virgem para não herdar a natureza do pecado. Se fez homem, divino humano, e depois morreu o homem e ressuscitou com o corpo glorificado. Veja que milagre, né? Isso nunca aconteceu, foi a primeira, única e última vez na história da humanidade que uma coisa dessa aconteceu. Então ele nasceu, foi morto, cumprindo o plano da redenção, ressuscitou, passando a ter um corpo glorificado, que é o que ele tem hoje. E os salvos também terão um corpo semelhante ao dele. Filipenses 3, verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, veja bem, para ser conforme o seu corpo glorioso. Veja bem, o nosso corpo abatido, que adoece, que sofre, vai ressuscitar e ser transformado num corpo igual ao que Jesus tem hoje. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Ele fez algo no lugar do ser humano, aquilo que era impossível ao homem. Por isso ele fez a expiação pelos nossos pecados. Ele venceu a morte em nosso lugar, nos dando o direito de ir para o céu com o corpo glorificado, semelhante ao corpo dele. Expiação é pagar a pena por um delito, por algo cometido. O homem deveria morrer pelo seu pecado. Deus aceitou no começo o sacrifício de um animal que simbolizava Cristo. O cordeiro tipificava Cristo, mansidão. O sangue do cordeiro simbolizava o sangue de Cristo, que iria morrer em nosso lugar. Então a expiação é pagar por um erro cometido, pagar a pena por um erro cometido. O homem não era capaz de si próprio se redimir dos seus pecados. Então Deus, ainda na eternidade, estabeleceu, criou um plano de resgate, um plano para a redenção humana, enviando Jesus à terra. Jesus veio e fez a expiação, morrendo no lugar do homem. Isso se chama graça, favor imerecido, né? Ser contemplado por algo que não era merecedor, que não fez nada por merecer. Ele foi compensado. Foi uma compensação. Ele fez em nosso lugar algo que nós não éramos capazes de fazer. Deus não deu a lei como meio de salvação.
Deus deu a lei para que o homem visse que era pecador e não era capaz de cumpri-la ao pé da letra. Ele veio, cumpriu e pagou a pena em nosso lugar. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.